Existe um momento na vida em que tudo parece estar funcionando, mas algo dentro de você sabe que não está. Você acorda, cumpre tarefas, conversa, trabalha, sorri quando precisa, vive dias que se parecem uns com os outros e por fora nada parece errado. Mas por dentro existe um ruído, uma inquietação silenciosa, uma sensação de que está vivendo abaixo do que poderia. Não é falta de capacidade, não é falta de inteligência, não é falta de oportunidade, é algo mais profundo. É a percepção de que você está adiando a própria grandeza. E quanto mais adia, mais isso incomoda. Você já percebeu que o maior cansaço não vem do esforço? Vem da estagnação? Cansa mais saber que poderia fazer mais do que realmente fazer mais. Existe uma versão sua que ainda não nasceu. Ela é mais disciplinada, mais focada, mais ousada, mais consistente, mais comprometida. Mas essa versão não aparece por desejo. Ela nasce por ruptura. E ruptura exige coragem. Hoje não é sobre motivação temporária, é sobre uma decisão silenciosa que muda o curso inteiro de uma vida. Se essa mensagem encontrou você agora, talvez seja o momento exato em que precisava ouvir isso. Então, antes de continuar, faça algo simbólico. Inscreva-se neste canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que está quase desistindo, mas ainda pode escolher continuar, porque o que você está prestes a ouvir não é leve, é libertador. E a partir daqui, você não poderá dizer que não sabia. Você não chegou até aqui por acaso. Existe algo dentro de você que sempre soube que nasceu para mais. Não necessariamente para fama, não necessariamente para riqueza, mas para intensidade, para profundidade, para viver de maneira que faça sentido. E é justamente essa consciência que incomoda. Porque quando você sabe que pode mais, viver no mínimo se torna insuportável. Durante muito tempo, talvez você tenha confundido conforto com paz. Achou que estabilidade era sinônimo de realização. Mas estabilidade sem crescimento vira prisão invisível. Você começa a negociar pequenos sonhos, depois negocia grandes metas, depois negocia sua identidade. E quando percebe, já está vivendo uma versão reduzida de si. Existe algo extremamente perigoso em se acostumar com menos do que você é capaz de produzir. O mundo não vai interromper sua estagnação. Ele continuará girando, continuará oferecendo distrações, continuará oferecendo justificativas confortáveis, mas dentro de você haverá um eco. Um eco que pergunta: é isso mesmo? Você sabe que não é. Sabe que existe algo maior, mas querer algo maior exige uma pergunta desconfortável. O que você precisa abandonar para crescer? Talvez precise abandonar a necessidade de aprovação constante. Talvez precise abandonar hábitos que parecem inofensivos, mas consomem energia. Talvez precise abandonar a versão que reclama mais do que executa. Crescimento é substituição. Você não adiciona grandeza mantendo fraquezas intactas. Existe um momento específico em que a vida começa a cobrar coerência. Você diz que quer mudança, mas continua repetindo padrões. Diz que quer evolução, mas preserva distrações. E a incoerência gera frustração. Não porque você não tem capacidade, mas porque você não está agindo como alguém que acredita na própria capacidade. A diferença entre potencial e resultado se chama execução. E execução raramente é glamourosa. É acordar quando ninguém está vendo. É treinar quando ninguém está cobrando. É estudar quando ninguém está avaliando. É continuar quando ninguém está aplaudindo. Você precisa entender algo profundo. A maior batalha não é contra o mundo. É contra a parte de você que quer o caminho mais fácil. Essa parte sempre vai existir. Ela vai sugerir descanso quando o que você precisa é disciplina. Vai sugerir distração quando o que você precisa é foco. Vai sugerir desistência quando o que você precisa é resistência. E se você não aprender a comandar essa parte, ela comandará você. Comandar não significa eliminar emoções. Significa agir apesar delas. Sentir medo e continuar. Sentir dúvida e continuar. Sentir cansaço e continuar. Porque continuar constrói identidade. Identidade é construída na repetição. Você não se torna disciplinado por um dia de esforço. Você
Você se torna disciplinado por semanas de consistência invisível. Você não se torna forte por um momento de coragem. Você se torna forte por enfrentar desconforto repetidamente. Existe uma diferença brutal entre intensidade emocional e compromisso real. Intensidade explode, compromisso permanece. E é compromisso que transforma destino. Talvez você esteja esperando sentir-se pronto, mas ninguém se sente totalmente pronto. A prontidão nasce da ação, não da espera. Você começa inseguro, executa, erra, ajusta, melhora e um dia percebe que aquilo que parecia impossível agora é rotina. É assim que se constrói grandeza, não em saltos mágicos, mas em microdecisões diárias. Cada vez que você escolhe fazer o que precisa ser feito, fortalece algo invisível. E esse algo invisível é o que sustenta tudo quando as circunstâncias apertam, porque elas vão apertar. Haverá momentos de crítica, momentos de solidão, momentos de comparação, momentos de dúvida interna profunda. E nesses momentos, o que vai te sustentar não é motivação, é caráter. Caráter é o que você faz quando ninguém está olhando. É o que você escolhe quando poderia escolher mais fácil. É o que você mantém quando ninguém está monitorando. Você quer crescer? Então prepare-se para ser testado. A vida não entrega crescimento sem examinar sua coerência. Ela observa se você mantém disciplina quando está cansado, se mantém foco quando está distraído, se mantém integridade quando ninguém perceberia a diferença. E cada teste é oportunidade, não para provar algo ao mundo, mas para provar algo a si. Você ainda não conhece sua capacidade total, porque nunca exigiu o máximo de si por tempo suficiente. A maioria das pessoas desiste cedo demais, não porque não tenham talento, mas porque não suportam o desconforto prolongado. Desconforto não é sinal de fracasso, é sinal de expansão. Toda expansão gera tensão. Você quer uma vida maior? Então aceite a tensão que vem com ela. Aceite que haverá dias difíceis. Aceite que haverá falhas. Aceite que haverá ajustes. Mas não aceite estagnação. Se você continuar aqui até o final, algo dentro de você vai mudar. Não por emoção, mas por clareza. E clareza é o início de transformação real. Existe um instante exato em que você percebe que não pode mais voltar para a versão antiga. Não porque alguém exigiu, não porque o mundo pressionou, mas porque você finalmente enxergou o que estava evitando enxergar. Você estava vivendo abaixo do seu limite. E isso não é sobre comparação com outras pessoas. É sobre comparação com o que você sabe que é capaz de entregar. Talvez ninguém tenha cobrado tanto de você. Talvez as circunstâncias até tenham sido permissivas. Talvez fosse possível continuar assim por anos. Mas o problema não é o que os outros toleram, é o que você tolera de si. Quando você começa a tolerar menos desculpas internas, sua vida começa a mudar. Não porque tudo ao redor muda imediatamente, mas porque sua postura muda. Postura altera decisões. Decisões alteram trajetórias. Você não precisa de um evento extraordinário para transformar seu destino. Precisa de uma sequência consistente de decisões coerentes. O problema é que coerência exige responsabilidade. E responsabilidade é pesada para quem ainda quer terceirizar culpa. É mais confortável dizer que não deu certo por causa de alguém. É mais fácil culpar o ambiente. É mais simples apontar fatores externos. Mas, enquanto você entrega poder ao externo, perde controle interno. E controle interno é a única coisa que realmente pode mudar seu futuro. Talvez você não tenha escolhido todas as cartas que recebeu, mas escolhe como joga. E essa escolha é diária. Existe algo muito poderoso em assumir radicalmente que, a partir de agora, você é responsável por cada passo. Isso não significa que você controla tudo. Significa que controla sua resposta. Resposta determina direção. Direção determina destino. Você pode reagir com reclamação, ou pode reagir com ação. Pode reagir com autopiedade, ou pode reagir com estratégia. Pode reagir com desistência, ou pode reagir com ajuste. A vida vai testar sua maturidade emocional. Vai colocar você diante de frustração. Vai colocar você diante de atraso. Vai colocar você diante de pessoas que não acreditam. E nesse momento, você vai descobrir quem realmente é. Não no discurso, mas na prática. Existe uma
uma diferença entre dizer que quer vencer e agir como alguém que quer vencer. Agir como alguém que quer vencer significa priorizar o que constrói, significa entender que tempo é ativo valioso, significa proteger sua energia, significa escolher silêncio quando outros escolhem drama, significa trabalhar quando outros escolhem distração. E isso não é sobre se isolar do mundo, é sobre selecionar com inteligência. Você não pode crescer consumindo tudo, precisa escolher. Escolher com quem anda, escolher o que escuta, escolher o que permite ocupar sua mente. Sua mente é terreno fértil. O que você planta, cresce. Se planta comparação, cresce insegurança. Se planta disciplina, cresce competência. Se planta reclamação, cresce frustração. Se planta execução, cresce resultado. Não subestime o poder do que você alimenta diariamente. Pequenas escolhas acumulam um impacto gigantesco ao longo do tempo. Você não percebe a mudança no primeiro dia, nem na primeira semana, mas meses depois, olha para trás e vê diferença clara. E essa diferença não veio de um momento mágico, veio de constância silenciosa. Constância é o que constrói autoridade interna. Autoridade interna é a capacidade de dizer para si mesmo: eu vou fazer, e fazer, sem drama, sem anúncio, sem necessidade de validação. Você faz porque decidiu, e decisão é um marco. Mas decisão sem execução vira arrependimento. Você precisa transformar intenção em prática. Talvez você esteja esperando que alguém reconheça seu esforço antes de intensificar. Mas reconhecimento não antecede construção. Construção antecede reconhecimento. Se você esperar aplauso para começar, começará tarde demais. Grandes transformações acontecem longe dos holofotes, no quarto silencioso, na mesa de estudo, no treino solitário, na repetição invisível. E quando o resultado aparece, as pessoas enxergam apenas o fruto, mas você saberá das raízes, saberá das noites difíceis, saberá dos momentos em que quase parou, saberá das vezes em que decidiu continuar mesmo inseguro. E isso cria algo que ninguém pode tirar: dignidade. Dignidade interna, a dignidade de quem sabe que não fugiu, a dignidade de quem sabe que enfrentou, a dignidade de quem sabe que tentou de verdade. Você pode perder dinheiro, pode perder oportunidades, pode perder tempo, mas quando perde dignidade consigo mesmo, perde algo mais profundo. Por isso, escolha agir com integridade, escolha agir com coerência, escolha agir com disciplina, mesmo quando ninguém está exigindo, porque o maior juiz da sua vida é sua própria consciência. E ela sabe quando você está entregando menos do que pode, mas também sabe quando você começa a entregar tudo. Existe um ponto de ruptura em que você para de se ver como vítima e começa a se ver como construtor. Construtor da própria história, construtor da própria mentalidade, construtor do próprio destino. E quando você assume esse papel, nada mais é igual. Você para de esperar salvação. Para de esperar circunstâncias ideais. Para de esperar validação externa e começa a agir. E agir muda tudo. Existe um momento específico na jornada em que você percebe que não está mais lutando contra o mundo, está lutando contra limites internos que você mesmo aceitou por tempo demais. Limites que pareciam reais, limites que pareciam justificáveis, limites que foram construídos por experiências passadas, por erros antigos, por opiniões externas. Mas a verdade é simples: muitos desses limites nunca foram absolutos, foram repetidos até parecerem verdade, e repetição cria crença. Se você repete para si que não é capaz, começa a agir como se não fosse. Se repete que não tem disciplina, começa a se comportar como alguém indisciplinado. Se repete que sempre falha, começa a confirmar essa narrativa. Sua identidade é moldada pelo que você aceita como verdade. Então a pergunta inevitável é: qual história você está contando sobre si? Você ainda está se definindo por erros antigos? Ainda está permitindo que uma falha passada determine o tamanho do seu futuro? Erro não é identidade. Fracasso não é destino. Queda não é definição permanente. Mas desistência, sim. Existe algo poderoso em decidir reescrever a própria narrativa. Não com palavras vazias, mas com ações concretas. Você pode ter falhado antes. Pode ter começado e parado. Pode ter prometido e não cumprido. Mas isso não impede um novo começo. O que impede é continuar repetindo o mesmo padrão. Mudança real exige desconforto real, exige enfrentamento
enfrentar o que você evitou. Exige admitir o que precisa melhorar. Exige cortar o que está drenando energia. Talvez você precise reduzir distrações digitais. Talvez precise reorganizar sua rotina. Talvez precise diminuir convivências que te puxam para baixo. Talvez precise confrontar sua própria procrastinação. Crescimento não acontece por acidente. É consequência de decisão aplicada diariamente. E decisão aplicada diariamente se chama disciplina. Disciplina não é punição, é liberdade estruturada. Quando você tem disciplina, não depende do humor, não depende da motivação, não depende do ambiente, depende da sua palavra. E sua palavra precisa ter peso para você. Cada vez que você quebra uma promessa interna sem motivo legítimo, sua confiança enfraquece. Cada vez que cumpre, fortalece. Confiança interna é como um músculo. Se exercita, cresce. Se negligencia, enfraquece. Você quer confiar em si? Então comece a agir como alguém confiável. Faça o que disse que faria, mesmo quando é difícil, mesmo quando ninguém está cobrando, mesmo quando ninguém está vendo. Porque a pessoa mais importante que precisa acreditar em você é você mesmo. Existe um ponto em que você para de buscar aprovação e começa a buscar coerência. Coerência entre o que diz e o que faz. Coerência entre o que quer e o que pratica. Coerência entre sua visão e suas ações. Sem coerência, a frustração é inevitável. Com coerência, o progresso é inevitável. Talvez você ainda esteja esperando um sinal, mas o sinal é este. Você está aqui, está ouvindo, está refletindo. Isso significa que algo dentro de você quer mudar, mas querer não basta. Você precisa agir, não amanhã, hoje. Depois que terminar aqui, escolha uma ação concreta, pequena, mas concreta. Uma decisão que te aproxime da versão que deseja se tornar. Pode ser organizar seu ambiente, pode ser iniciar um plano, pode ser estudar um conteúdo específico, pode ser treinar mesmo cansado. Mas faça, porque ação gera identidade. Identidade gera consistência. Consistência gera resultado. E resultado reforça identidade. É um ciclo, mas o primeiro passo é seu. Você não precisa saber todos os detalhes do caminho. Precisa dar o próximo passo correto. Clareza total é construída enquanto você avança. Esperar clareza perfeita é uma forma sofisticada de procrastinação. Você aprende caminhando, aprende errando, aprende ajustando, aprende insistindo. Se você evitar erro por medo, evita aprendizado. Se evitar desconforto por medo, evita crescimento. A coragem não é ausência de medo, é decisão apesar do medo. E coragem se fortalece com prática. Cada vez que você faz algo que parecia difícil, sua mente amplia limites. O que parecia impossível vira possível. O que parecia distante vira alcançável. Mas isso só acontece para quem continua. A maioria para cedo demais. Você não precisa ser extraordinário hoje. Precisa ser consistente hoje e repetir amanhã e repetir depois. Porque repetição constrói autoridade interna. Autoridade interna elimina dúvida excessiva. E quando dúvida aparece, você já tem evidências suficientes para continuar. Você já superou coisas antes, já enfrentou desafios antes, já resistiu a momentos difíceis. Não subestime sua própria história. Ela é prova de que você pode continuar. E continuar é o que muda tudo. Existe um nível mais profundo que poucos alcançam. Não é o nível da motivação, não é o nível da disciplina superficial, é o nível da identidade transformada. Quando você começa a agir consistentemente, algo muda internamente. Não é apenas comportamento, é percepção. Você para de se ver como alguém que está tentando e começa a se ver como alguém que faz. E essa mudança é sutil, mas poderosa. Enquanto você se enxerga como alguém que tenta, sempre haverá espaço para desistência. Sempre haverá margem para negociação. Mas, quando você se enxerga como alguém que executa, a conversa interna muda. Não é mais, será que eu consigo? É, o que precisa ser feito agora? Existe uma diferença enorme entre dúvida ocasional e identidade fraca. Dúvida é humana. Identidade fraca é ausência de decisão. Você pode duvidar e continuar, mas não pode permanecer indefinido. Indefinição paralisa.
paralisa, decisão impulsiona. Você já percebeu que as pessoas mais consistentes não são necessariamente as mais talentosas? São as mais determinadas. Determinação é a habilidade de continuar apesar do desconforto prolongado. Não é energia explosiva, é resistência silenciosa. Resistência é construída quando você escolhe o difícil repetidamente. E o difícil não é apenas físico, é mental. É resistir à distração, é resistir à comparação. É resistir ao impulso de desistir quando não há resultado imediato. Vivemos em um tempo em que tudo é rápido, informação rápida, entretenimento rápido, resposta rápida. Mas crescimento profundo não é rápido. Ele exige maturidade para aceitar processos longos. Você precisa decidir se quer resultados instantâneos ou transformação duradoura. Instantâneo é frágil, duradouro é sólido, e o sólido leva tempo. Talvez você esteja cansado de começar e parar, cansado de prometer e não cumprir, cansado de sentir que poderia estar mais longe. Mas essa fadiga não é motivo para desistir. É sinal de que você precisa mudar estratégia. Talvez precise simplificar, talvez precise definir menos metas e executá-las melhor. Talvez precise focar em poucas ações essenciais. Foco é poder. Quando você dispersa energia, enfraquece impacto. Quando concentra energia, acelera resultado. Você não precisa fazer tudo, precisa fazer o essencial consistentemente. Existe algo profundamente libertador em assumir controle da própria rotina. Quando você domina sua rotina, domina seu dia. Quando domina seu dia, domina sua semana. Quando domina sua semana, domina seu ano. E anos dominados constroem vidas extraordinárias. Mas isso começa com disciplina diária. Disciplina não é castigo, é compromisso com o futuro. Você precisa aprender a amar o processo, não apenas o resultado. Amar o treino, amar o estudo, amar a repetição, amar o aperfeiçoamento. Porque quando você aprende a valorizar o processo, o resultado se torna consequência natural. Existe uma diferença entre caçar aplausos e caçar evolução. Aplausos são externos, evolução é interna. Quando você foca em evolução, a necessidade de validação diminui. Você se torna autossustentável. E autossustentabilidade emocional é maturidade. Você não precisa de elogios para continuar. Precisa de propósito. Propósito não é apenas objetivo, é significado. Por que você quer crescer? Por que quer melhorar? Por que quer transformar sua realidade? Se sua resposta é superficial, sua disciplina será superficial. Mas, se sua resposta é profunda, sua persistência será inabalável. Talvez você queira quebrar um ciclo. Talvez queira construir algo que nunca existiu na sua história. Talvez queira provar para si mesmo que é capaz. Talvez queira deixar um legado. Qualquer que seja o motivo, ele precisa ser maior do que seu cansaço, porque haverá cansaço. Haverá dias em que parecerá pesado demais, mas lembre-se, o peso que você carrega agora é mais leve do que o peso do arrependimento futuro. Arrependimento dói mais do que esforço. Arrependimento é saber que poderia ter feito e não fez. Esforço é saber que tentou com tudo. Qual dor você prefere? Existe algo extremamente poderoso em olhar para trás e saber que você não recuou, que você insistiu, que você enfrentou, que você continuou mesmo quando não era conveniente. Esse tipo de orgulho interno não pode ser comprado. Ele é conquistado. E você conquista todos os dias. Você ainda tem tempo, mas não desperdice mais. Não diminua mais. Não negocie mais com sua grandeza. Você não precisa ser perfeito. Precisa ser comprometido. Comprometido com sua evolução. Comprometido com sua disciplina. Comprometido com sua identidade futura. Porque no fim, tudo se resume a isso. Quem você decide ser a partir de agora. Agora preste atenção com absoluta honestidade. Se nada mudar nos próximos 5 anos, se você continuar tomando exatamente as mesmas decisões, cultivando os mesmos hábitos, tolerando os mesmos padrões, você ficará satisfeito com o resultado? Visualize isso. A mesma rotina, as mesmas desculpas, os mesmos atrasos, as mesmas promessas adiadas. Essa imagem te traz paz ou inquietação? Porque é isso que está em jogo. Não é apenas um objetivo específico.
específico, é a direção inteira da sua vida. Existe um momento raro na vida em que você enxerga a bifurcação claramente. De um lado, o caminho conhecido, seguro, confortável, previsível. Do outro, o caminho incerto, exigente, desconfortável, mas transformador. A maioria escolhe o conhecido, não porque é melhor, mas porque é familiar. O desconhecido assusta, mas o conhecido pode aprisionar. Você não precisa de mais informação, precisa de mais aplicação. Já sabe que disciplina funciona, já sabe que foco é essencial, já sabe que constância gera resultado, já sabe que distração rouba tempo, já sabe que desculpas enfraquecem identidade. O que falta não é conhecimento, é decisão aplicada. Existe uma diferença brutal entre entender algo e viver algo. Você pode entender profundamente sobre evolução pessoal e ainda assim não evoluir, porque evolução exige prática diária e prática diária exige compromisso além da emoção. Talvez você tenha sido condicionado a buscar atalhos, resultados rápidos, reconhecimento imediato, recompensa instantânea, mas tudo que é instantâneo é superficial. Profundidade leva tempo, raízes levam tempo, maturidade leva tempo. E você precisa decidir se quer algo rápido ou algo sólido. Existe uma parte sua que quer facilidade e existe uma parte sua que quer grandeza. As duas não podem liderar ao mesmo tempo. Você precisa escolher quem assume o comando. Grandeza exige sacrifício, exige abrir mão de distrações que parecem inofensivas, exige priorizar o que constrói em vez do que apenas entretém, exige acordar quando outros continuam dormindo, exige estudar quando outros relaxam, exige treinar quando outros justificam, não porque você é melhor, mas porque decidiu se tornar melhor. Existe algo profundamente libertador em assumir essa postura. Você deixa de competir com o mundo e começa a competir consigo. Você não precisa provar nada a ninguém. Precisa provar para si que consegue manter compromisso, que consegue resistir, que consegue insistir. Talvez ninguém veja seu esforço agora. Talvez ninguém reconheça. Talvez ninguém aplauda. Mas você verá, e isso basta. Existe um nível de autoconfiança que só nasce quando você sabe que não fugiu, que não desistiu fácil, que não negociou com o que era importante. E esse nível de autoconfiança muda sua postura, muda sua linguagem, muda sua energia, muda sua presença. Você começa a agir como alguém que sabe o próprio valor, não por arrogância, mas por coerência. Você fez o trabalho, você enfrentou o desconforto, você manteve disciplina, e isso gera uma autoridade silenciosa, autoridade que não precisa ser anunciada, ela é sentida, mas para chegar nesse ponto, você precisa atravessar a fase invisível, a fase em que parece que nada está acontecendo, a fase em que o esforço é silencioso, a fase em que o progresso é interno. Essa fase testa sua paciência, testa sua maturidade, testa sua fé no processo. E muitos desistem exatamente aqui, porque querem evidência externa antes de manter esforço interno. Mas a ordem é inversa. Primeiro você mantém esforço, depois vem evidência. Se você continuar consistente quando ninguém vê, um dia todos verão. Mas esse não deve ser o motivo. O motivo deve ser a transformação interna, porque no final, o maior prêmio não é o reconhecimento, é a pessoa que você se torna, mais disciplinada, mais resiliente, mais confiante, mais madura, mais preparada. E quando você se torna isso, oportunidades começam a surgir, não por sorte, mas por preparo. Preparo encontra oportunidade, e você precisa estar pronto quando ela aparecer. Não construa apenas metas, construa capacidade. Capacidade sustenta crescimento. Capacidade mantém resultado. Capacidade protege conquista. E capacidade é construída na repetição diária. Você ainda tem escolha, sempre terá, mas cada dia que passa sem decisão consciente fortalece o padrão antigo. E cada dia que passa com decisão consciente fortalece o novo padrão. Qual padrão você quer fortalecer? O de adiamento ou o de execução? Essa resposta define tudo. Agora você está diante da parte mais importante de toda essa jornada. A decisão silenciosa que ninguém verá, mas que mudará tudo. Não é uma decisão pública. Não é uma promessa feita para impressionar alguém. É um compromisso íntimo. Um acordo entre você e você. Porque no fim é sempre isso. Você contra você. A parte que quer crescer contra a parte que quer conforto. A parte
que quer disciplina contra a parte que quer desculpa, a parte que quer legado contra a parte que quer alívio imediato. E todos os dias essa batalha acontece. Não espere que um dia ela desapareça. Ela não desaparece. Você apenas aprende a vencê-la com mais frequência. Vencer essa batalha não significa eliminar fraqueza. Significa não permitir que ela lidere. Significa sentir o impulso de desistir e ainda assim agir. Significa sentir cansaço e mesmo assim cumprir. Significa sentir medo e mesmo assim avançar. Existe algo profundamente transformador quando você para de negociar com sua parte fraca. Você simplesmente decide: eu faço o que precisa ser feito. Sem drama, sem discurso, sem autopiedade, você executa. E essa execução constante constrói algo que nenhuma circunstância pode destruir: sua identidade. Identidade é o que permanece quando a motivação vai embora. É o que sustenta quando os resultados demoram. É o que mantém você em movimento quando ninguém está empurrando. Se você construir identidade forte, não dependerá de estímulo externo. Você dependerá de princípio. Princípio é aquilo que você mantém mesmo quando não há recompensa imediata. E princípios constroem estabilidade. Estabilidade constrói consistência. Consistência constrói resultado. Resultado constrói confiança. Confiança constrói ousadia. E ousadia constrói oportunidades. Tudo começa na decisão invisível. A decisão de parar de se tratar como alguém comum. Você não nasceu para viver em piloto automático. Não nasceu para sobreviver esperando sexta-feira. Não nasceu para aceitar menos do que sabe que pode entregar. Existe uma versão sua que já superou o medo. Uma versão que já assumiu responsabilidade total. Uma versão que já cortou distrações. Uma versão que já se comprometeu com disciplina real. Essa versão não está distante, ela está adormecida. E acorda quando você decide. Talvez você esteja esperando sentir algo extraordinário, mas o extraordinário nasce do ordinário bem executado. Dias comuns, tarefas comuns, repetições comuns, executadas com consistência incomum. Isso cria grandeza. Você não precisa de condições ideais. Precisa de compromisso real. Talvez as circunstâncias ainda não sejam perfeitas. Talvez você ainda tenha desafios financeiros. Talvez ainda enfrente críticas. Talvez ainda tenha inseguranças. Mas nada disso é definitivo. Definitivo é apenas o que você decide repetir. Se repetir disciplina, colherá crescimento. Se repetir desculpa, colherá estagnação. Você tem escolha? Sempre teve. Mas agora tem clareza. E clareza gera responsabilidade. Você não pode mais fingir que não sabe. Sabe que precisa agir. Sabe que precisa ajustar. Sabe que precisa se exigir mais. E exigência não é opressão. É respeito pelo seu potencial. Você não precisa provar nada ao mundo. Precisa provar a si que consegue confiar na própria palavra. Confiança interna muda tudo. Muda sua postura. Muda seu foco. Muda sua energia. Muda sua maneira de enfrentar dificuldade. Quando você confia em si, obstáculos deixam de ser ameaça e passam a ser desafio. Desafio é diferente de ameaça. Desafio desenvolve. Ameaça paralisa. Sua interpretação determina sua resposta. Interprete dificuldades como treinamento. Interprete críticas como ajuste. Interprete falhas como aprendizado. Interprete atrasos como parte do processo, porque tudo isso faz parte. Nada realmente grande é construído sem pressão. Pressão revela. Pressão fortalece. Pressão molda. E você é mais resistente do que imagina. Você já sobreviveu a coisas que achou que não suportaria. Já enfrentou momentos que pareceram impossíveis. Já superou dias que pareciam insuportáveis. Não subestime sua própria história. Ela é prova de que você pode continuar. Agora, a única pergunta que resta é: você vai continuar vivendo abaixo do que pode? Ou vai assumir a partir de hoje que sua vida merece intensidade, disciplina e crescimento real? A decisão é sua e ela começa agora. Agora existe apenas silêncio, não o silêncio externo. O silêncio interno que surge quando você para de se distrair e começa a encarar a verdade. Você não precisa de mais empolgação, precisa de compromisso. Compromisso não é emoção elevada, é escolha sustentada, é acordar e fazer, é cumprir mesmo quando não quer, é manter a direção mesmo quando não há aplausos. Existe algo extremamente poderoso quando você para de buscar atalhos e começa a respeitar o processo. O processo é repetitivo.
repetitivo. É muitas vezes monótono, é invisível, mas é justamente isso que constrói força. Você não se torna forte nos momentos fáceis. Você se torna forte quando a repetição é cansativa e, mesmo assim, continua. Existe um tipo de maturidade que nasce quando você entende que ninguém virá salvar você. Não porque o mundo é cruel, mas porque o crescimento é pessoal. Você pode receber ajuda, pode receber conselho, pode receber apoio, mas ninguém pode executar por você. E isso é libertador. Porque se ninguém pode fazer por você, então ninguém pode impedir você também. A única variável constante é sua decisão. Decisão diária, decisão repetida, decisão silenciosa. Talvez você tenha passado anos esperando circunstâncias ideais, esperando estabilidade, esperando aprovação, esperando confiança total. Mas a confiança nunca vem antes da ação. Ela vem depois da execução repetida. Você age, erra, aprende, ajusta e então começa a acreditar mais em si. Acreditar em si não é pensamento positivo vazio, é evidência construída. É olhar para trás e perceber que você cumpriu o que prometeu. É lembrar das vezes em que quase desistiu e não desistiu. É lembrar dos dias difíceis que você atravessou. Essa memória constrói força, mas você precisa criar essas memórias. E cria com disciplina. Disciplina é fazer o que precisa ser feito quando ninguém está pressionando. Disciplina é manter padrão mesmo quando poderia relaxar. Disciplina é proteger seu tempo como ativo precioso. Você não tem tempo ilimitado, e a ilusão de que sempre haverá depois é perigosa. Depois pode não vir, ou pode vir tarde demais. Você ainda tem hoje, e hoje é suficiente para começar. Não precisa resolver tudo. Precisa dar o próximo passo certo. Um passo, depois outro, e mais outro. Pequenas ações constroem grandes trajetórias. Existe algo extraordinário em perceber que você não precisa de um grande momento. Precisa de pequenas decisões corretas acumuladas. Você não precisa mudar sua vida inteira amanhã. Precisa mudar sua postura hoje. Postura muda atitude. Atitude muda comportamento. Comportamento muda resultado. Resultado muda identidade. Identidade muda destino. É um ciclo e começa com você. Você pode continuar esperando sentir algo diferente ou pode decidir agir diferente. Sentimento segue ação. Ação não deve seguir sentimento. Essa inversão é o que separa quem avança de quem estagna. Você não precisa ser o mais talentoso, precisa ser o mais consistente consigo mesmo. Consistência é rara e o que é raro se torna valioso. Você quer ser valioso? Então, seja confiável. Confiável consigo. Faça o que disse que faria. Honre compromissos internos. Não negocie com sua grandeza. Existe uma versão sua daqui a anos olhando para este momento. Essa versão agradece ou lamenta? Agradece porque você decidiu agir. Ou lamenta porque você decidiu adiar. Essa resposta depende do que você faz agora. Você não pode controlar tudo, mas pode controlar seu padrão. E padrão constrói futuro. Não espere circunstâncias melhores. Torne-se melhor e circunstâncias responderão. Não espere motivação eterna. Construa disciplina constante. Não espere validação. Construa evidência interna. No fim, tudo se resume a uma escolha: desistir silenciosamente ou continuar silenciosamente. Uma destrói potencial, a outra constrói legado. Você já sabe qual escolher. Agora, faça. Antes de encerrar, existe algo que precisa ficar absolutamente claro. Nada do que foi dito aqui tem valor se permanecer apenas como reflexão. Palavras inspiram, ação transforma. Você pode sair daqui sentindo intensidade ou pode sair daqui decidido. Existe uma diferença brutal entre emoção momentânea e compromisso verdadeiro. Emoção sobe e desce. Compromisso permanece. Compromisso é acordar amanhã e executar. É acordar daqui a uma semana e continuar executando. É acordar daqui a um mês e ainda estar firme. O mundo não muda porque você se emocionou. Ele muda quando você se posiciona. Você não precisa de perfeição, precisa de progresso. Não precisa acertar tudo, precisa continuar tentando. Não precisa vencer todas as batalhas, precisa permanecer na guerra. E a guerra é interna. É contra a procrastinação, contra a distração, contra a acomodação, contra a voz que diz depois. Depois é a palavra que enterra sonhos silenciosamente. Você não precisa de mais tempo,
tempo, precisa de mais intenção, não precisa de mais recursos, precisa de mais decisão, não precisa de mais validação, precisa de mais execução. Existe uma versão sua que já entendeu isso, uma versão que não se explica demais, que não se justifica demais, que não se sabota. Essa versão não é distante, ela começa quando você assume responsabilidade total. Responsabilidade é liberdade disfarçada. Quando você assume tudo o que depende de você, deixa de esperar o mundo mudar. Você muda. E quando você muda, o ambiente responde. Não imediatamente, mas inevitavelmente. Porque postura muda oportunidades. Disciplina muda resultados. Consistência muda destino. Talvez ninguém acredite em você agora. Talvez ninguém entenda sua decisão. Talvez ninguém perceba sua transformação inicial. Mas isso não importa. Você não está fazendo isso para impressionar ninguém. Está fazendo para honrar quem você pode se tornar. E essa é a motivação mais poderosa que existe. Você não é definido pelo que aconteceu ontem. É definido pelo que decide repetir a partir de hoje. Não importa quantas vezes você falhou. Importa quantas vezes você escolhe levantar. Não importa quanto tempo perdeu. Importa o que fará com o tempo que ainda tem. E você ainda tem tempo, mas não infinito. Então use. Use com consciência. Use com intensidade. Use com disciplina. Você não nasceu para sobreviver no automático. Nasceu para construir. Construir habilidade. Construir mentalidade. Construir caráter. Construir resultado. E caráter é o que sustenta tudo. No final, quando ninguém estiver olhando, quando não houver plateia, quando não houver comparação, restará apenas você. E a pergunta inevitável será: você viveu abaixo do seu potencial ou decidiu enfrentá-lo? Essa resposta será construída nos próximos dias, não em discursos, em decisões. Você não precisa provar nada ao mundo, mas precisa provar a si que consegue confiar na própria palavra. E isso começa agora, sem anúncio, sem promessa pública, sem drama, apenas decisão, apenas execução, apenas constância. E se você chegou até aqui, significa que algo dentro de você já decidiu que não quer mais viver pequeno. Então, mantenha isso vivo, continue e construa. Agora não há mais nada a acrescentar em termos de explicação. Só existe aplicação, porque em algum momento você precisa parar de consumir conteúdo sobre mudança e começar a viver mudança. A diferença entre quem transforma a própria vida e quem apenas acumula boas intenções é simples: ação sustentada. Você já sentiu aquela energia inicial antes, já decidiu mudar outras vezes, já prometeu para si que agora seria diferente. E talvez não tenha sido. Não porque você não era capaz, mas porque não sustentou. Sustentar é o segredo. Sustentar quando a empolgação acaba. Sustentar quando o resultado não aparece. Sustentar quando ninguém percebe esforço. Sustentar quando a mente tenta negociar. Você não precisa de um novo começo toda semana. Precisa de continuidade. Continuidade constrói identidade. Identidade constrói resultado. Resultado reforça identidade. Mas tudo começa com um padrão repetido. Qual será seu padrão agora? Desistir silenciosamente quando fica difícil ou continuar silenciosamente quando fica difícil? Você não precisa anunciar ao mundo que decidiu mudar. Mudança real não faz barulho, ela acontece na rotina. Acontece quando você acorda no horário que disse que acordaria, quando estuda o que disse que estudaria, quando treina mesmo sem vontade, quando diz não ao que enfraquece. É simples, mas não é fácil. E não ser fácil é justamente o que faz funcionar. Se fosse fácil, todos fariam. Se todos fizessem, não teria valor. Valor nasce da raridade. Disciplina é rara. Coerência é rara. Constância é rara. Se você desenvolver essas três, sua trajetória se torna inevitavelmente diferente. Talvez você ainda esteja esperando uma prova externa de que vale a pena, mas a prova virá depois. Primeiro vem o investimento. Você investe tempo, investe foco, investe esforço, investe disciplina e depois colhe. Quem quer colher antes de plantar vive frustrado. Quem planta consistentemente, colhe inevitavelmente. Você já sabe o que precisa fazer, já sabe onde está errando, já sabe onde pode melhorar. Então,
pare de esperar mais clareza. A clareza aumenta quando você começa a agir. Não espere confiança total. A confiança cresce quando você cumpre o que promete. Não espere ausência de medo. O medo diminui quando você enfrenta repetidamente. Você não precisa eliminar fraqueza, precisa impedir que ela lidere. Isso é maturidade, e maturidade se constrói um dia de cada vez. Você ainda pode escolher, sempre pode, mas cada dia sem escolha consciente fortalece o padrão antigo, e cada dia com escolha consciente fortalece o novo. Qual padrão você quer alimentar? A resposta não está em palavras. Está no que você fará nas próximas 24 horas. Quando esse vídeo terminar, você pode voltar para o automático. Ou pode iniciar uma pequena ação concreta. Escreva sua meta, organize sua rotina, corte uma distração, inicie um plano, faça algo. Porque intenção sem ação vira arrependimento. E arrependimento pesa mais do que disciplina. Disciplina exige esforço agora. Arrependimento exige peso depois. Você escolhe qual carregar. Existe algo extremamente libertador em perceber que a responsabilidade é sua. Não é pesada, é poderosa. Se depende de você, então está em suas mãos. E se está em suas mãos, pode ser transformado. Não subestime a força de uma decisão sustentada por meses. Meses constroem anos. Anos constroem legado. Legado não é fama, é a consciência tranquila de que você fez o máximo que podia. No fim, é isso que importa. Não o que disseram, não o que pensaram, mas o que você fez. Então faça, continue, execute e transforme.